Nós temos ministrado desde o culto da virada sobre alguns poderes que devem envolver a nossa vida, porque nós ansiamos viver um 2020 extraordinário. Amém ou não amém, queridos? Que 2020 pode ser o melhor ano das nossas vidas, sim ou não? Sim. Se nós caminharmos debaixo do princípio, da vontade, do propósito de Deus, 2020 pode ser o melhor de todos os anos da nossa vida. E nós falamos desde o culto da virada, o domingo posterior aqui na igreja, sobre o poder de uma visão, a gente ter uma visão clara daquilo que Deus tem para a nossa vida, entender com clareza qual é o propósito de Deus para esse ano e para a nossa história, e trilharmos sobre essa visão. E no domingo passado nós falamos sobre o poder do Espírito Santo, onde nós destacamos alguns elementos em que nos revela sobre essa ação do Espírito que é indispensável. Então, ter uma visão clara e sermos conduzidos nessa dimensão do Espírito é indispensável para que nós possamos viver um 2020 como o melhor ano das nossas vidas, amém? Então o texto dessa noite, dando sequência à mensagem de domingo passado, será no Evangelho de João, capítulo de número 7, verso de número 37 ao verso de número 39. Você pode permanecer assentado, como está, sem nenhum problema. Evangelho de João, capítulo de número 7, verso de número 37. Glória a Deus. Os irmãos, isso, ok, obrigado. Podem acender aí a luz para facilitar a leitura. João 7,37 diz assim a palavra do Senhor: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, vamos ler juntos a frase que Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vamos seguir verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Diga comigo assim: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor, mais uma vez elevamos a nossa voz em oração e pedimos que o Senhor fale conosco através da tua poderosa palavra. Tu sondas e conheces a realidade de cada pessoa que entrou aqui nesse lugar. E nós queremos pedir que o teu Espírito Santo, que conhece de forma íntima cada desafio, cada coração, ministre e aplique essa palavra conforme lhe apraz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, como nós dissemos no domingo passado, nós falamos aí sobre a importância de se ter o Espírito de Deus conduzindo a nossa vida. Até usamos uma linguagem citando a frase do pastor Délio Galloway, de que uma pessoa sem Espírito é como um carro sem... Quem lembra? Quem estava aqui no domingo passado? Só para a gente ver. Isso. Quem não estava aqui no domingo passado? Deixa eu ver. Ok. Como um carro sem combustível. Ou seja, pode ter toda a tecnologia, todas as funcionalidades, todos os cavalos de potência, mas se não tiver o combustível, se a gente não tiver o Espírito Santo, nós não vamos conseguir mover, nós não vamos conseguir cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. E eu estava lendo uma frase de John Stott, um pastor e teólogo anglicano da nossa era. Ele escreveu mais de 40 livros, um renomado, conceituado pastor. Ele disse a seguinte frase sobre essa importância do Espírito de Deus. Eu gostaria que você lesse comigo essa frase. Vamos ler juntos? Assim como um corpo sem respiração é cadáver, a igreja sem o Espírito Santo é morta. Observe aí, um corpo sem o Espírito, cadáver. A igreja sem o Espírito, morta. Um cristão sem a plenitude do Espírito é morto. Ou seja, o que o teólogo John Stott está querendo nos mostrar é sobre a indispensabilidade da presença do Espírito Santo na vida de um homem. A presença do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo,
os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é o que move a nossa vida, é o que move a igreja, é o que nos reveste de ousadia, é o que faz a nossa vida ter propósito, ter sentido, é nós sermos revestidos e movidos pelo Espírito Santo. E no domingo passado, eu coloquei aqui de forma para que você possa ilustrar e visualizar melhor, nós trouxemos algumas figuras, e nós vamos fazer uma rapidíssima recapitulação para que nós possamos entender daqui para frente algumas outras figuras, pelas quais Deus, o próprio Jesus falou do Espírito, para que nós possamos entender como é esse poder e como é essa ação do Espírito. Então o Espírito Santo ele é comparado ao vento, sim ou não? Está aí na sua tela? Sim ou não? O Espírito Santo é comparado ao vento. E quais são as características do vento como o Espírito Santo? Vamos dizer daqui para lá? O Espírito Santo é indispensável, imprevisível, invisível, mas perceptível e soberano. Indispensável. Fica sem respirar aí. Segura o seu ar. 1, 2, 3 e... Vai dando um pânico assim, né? Se deixar aí 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, você sem fôlego. Pronto. Porque um homem não consegue viver sem o ar, sem um pneuma. Porque o Espírito Santo é como um vento indispensável para que eu tenha vida. Ele é imprevisível, como o vento, sopra, levanta o cabelo, igual o pastor Tiago de vez em quando tem que te acertar. Né, Rodrigão? Bate aquele vento, você atrapalha o cabelo da gente, né, Sampaio? É imprevisível. A gente está tranquilo na rua, de repente vem aquele ventaval. Assim é o Espírito de Deus, de repente, ele sopra. Quando a gente menos imagina, ele salva. Quando a gente menos espera, ele liberta. Quando a gente menos espera, ele vai lá e cura, porque ele age de forma imprevisível. De repente vem sobre Atos 2, sobre os discípulos, e a igreja não é a mesma, porque o Espírito de Deus age assim de forma imprevisível. O Espírito de Deus age de forma invisível, mas perceptível. Nós podemos perceber, mesmo que nós não vemos, nós podemos perceber o agir dele. As vidas se transformam. Aquele que pecava de uma maneira não peca mais, o assassino não mata mais, o drogado é liberto, porque o seu agir é perceptível na vida do homem. O Espírito de Deus age de forma soberana, porque o vento sopra onde eu quero. O vento sopra onde você quer? Não, o vento sopra onde quer. Assim é o Espírito de Deus. Ele levanta quem Ele quer, Ele abate quem Ele quer, Ele transforma quem Ele quer, Ele derrama unção, Ele distribui os dons como Ele quer. O Espírito de Deus age como o próprio Deus, porque Ele é o próprio Deus, portanto Ele age de forma soberana. Saber do poder do Espírito de Deus é entender que ele aparece nas Escrituras na figura de uma pomba, quando aconteceu o batismo de Jesus, e saber disso é entender que ele comunica paz e comunica pureza. Paz. No mundo de guerra, no mundo onde a ansiedade, a depressão, as angústias, o suicídio só tem elevado, nada mais indispensável do que viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Quem aqui porventura já perdeu uma noite de sono? Calma. Já está tão ansioso, já está levantando a mão. Calma. Por ansiedade, que você tinha que resolver alguma coisa daquela semana ou no dia e você não conseguiu nem dormir. Tem alguém além de mim? Levanta a mão. É mais fácil perguntar, quem não, né? A gente vive com a alma atribulada. E a Bíblia nos garante que o Espírito de Deus, ele comunica paz. E é uma paz que excede todo entendimento. O Espírito é santo. Ele habita em um templo que há santidade. O nosso corpo é templo do... Ele não habita em lugar sujo, imundo, marcado pelo pecado, não. A pomba, quando Noé soltou, quando houve o dilúvio, a pomba ela não pousou sobre um lugar fétido. Primeiro as águas se baixaram para que ela pudesse voar e realmente tomar o seu destino, mas ela voltou porque a pomba é esse símbolo de pureza. Ou seja, o Espírito de Deus só vai habitar plenamente em nós, se nós andarmos em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Como está a minha vida com Deus? Como está a sua vida com Deus?
Saber das figuras do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, é entender que o Espírito Santo é como azeite, onde Jesus mesmo diz: o Espírito de Deus veio sobre mim, é sobre mim e me ungiu. E o azeite, ele é símbolo de, ele ilumina, faz parte do processo de iluminação num candelabro. Ele alimentava, tanto que a farinha e o azeite lá da viúva nutriu, alimentou aquela família por muito tempo. O azeite, ele trazia cura sobre as feridas. As pessoas que eram feridas tinham alguns ferimentos que passavam azeite para que ela recebesse cura. E o azeite era um símbolo também de unção de reis, profetas e sacerdotes. Antes de começar o ofício, precisava receber do azeite sobre a cabeça, que era esse revestimento de autoridade e poder. E aí vem o Espírito Santo de Deus da vida do cristão, iluminando, nutrindo a sua alma, curando as suas feridas e derramando autoridade e poder sobre a sua vida. Somente sendo cheio do Espírito Santo. Por isso que o nosso ano de 2020, se andarmos nessa plenitude do Espírito, certamente será o melhor ano das nossas vidas. A grande questão, irmãos, é que nós não temos buscado ser cheio do Espírito. Nós temos vivido de forma mediana o Evangelho, muitas vezes de forma rasa o Evangelho, e por isso a gente não entende essas dimensões, mas eu tenho certeza que se eu ou você mergulharmos no Espírito Santo, todas essas realidades, porque o nosso Deus é vivo, vão ser realidades na nossa vida e na nossa história. Você vai ser revestido de unção, o Espírito de Deus vai nutrir a sua alma, o Espírito de Deus vai agir de forma imprevisível, ele vai saciar o seu coração, porque o Espírito de Deus, ele age assim. Que o Senhor nos levante. A minha oração com essas ministrações é que o Senhor nos levante como uma igreja. O Senhor levante neste lugar adolescentes, jovens, homens, mulheres, adultos e crianças, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O Senhor te levante e me levante para sairmos da superfície e mergulharmos nas profundezas daquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, chega de viver um cristianismo mediano, chega de viver de forma rasa. Deus quer te levar muito mais além. Aquilo que você tem pedido ou pensado, e eu quero declarar isso sobre o seu ano de 2020, sobre a sua vida, sobre a sua casa, que haja o revestimento do Espírito, que haja a plenitude do Espírito, que haja o derramar do Espírito de Deus, porque isso não é propriedade exclusiva, irmãos, de pastores. A plenitude do Espírito não é propriedade exclusiva de missionários, ou da mulher de oração, ou dos ministros, dos levitas, dos louvoristas, não. A plenitude do Espírito é sobre todo aquele que entrega a sua vida a Jesus e busca o Senhor de todo o seu coração. Aí você vai ser achado por Ele, você vai ser cheio dEle, para a glória dEle. É para nós. A gente fala de um Pedro que foi cheio do Espírito Santo, que era pescador. A gente fala de um Mateus que foi cheio do Espírito Santo, como um homem que era um cobrador de impostos, um homem que era funcionário público. A gente fala de um homem como Estevão, homens comuns, mas sedentos por Deus, homens comuns aos nossos olhos, mas homens sedentos pela presença de Deus. Você tem coração sedento aqui? Eu quero declarar que o Senhor vai derramar, o rio de água viva vai fluir do seu interior, para a glória de Deus Pai. O Espírito de Deus, no texto que nós lemos, ele se revela como águas vivas, como águas vivas. E o texto aqui nos fala, Jesus está ensinando no pátio, em João 7, ele está no templo, na cidade de Jerusalém, e ali havia alguns habitantes que estavam questionando. Se você observar o versículo 27, alguns habitantes que estavam questionando a sua credibilidade como filho de Deus. Será que realmente ele é o Messias? Tanto que os próprios judeus estavam querendo matar Jesus, estavam querendo incriminá-lo, tentaram prendê-lo. O verso de número 30 do mesmo capítulo 7, nos fala assim: então procuravam prendê-lo, e no meio dessa pressão toda, Jesus se levanta e começa a falar sobre o Espírito Santo de Deus, e ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E disse ele do Espírito em que eles haveriam de receber o que nele cresce, porque o Espírito ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Quando que o Espírito foi dado? A partir de quando que chegou e derramou o Espírito Santo? Em qual livro da Bíblia?
Atos, qual capítulo? 2. Irmão, se você olhar Atos 2, 1, 2, 3, 4 e começar a ler os versículos ali para frente, os capítulos ali para frente, a igreja nunca mais foi a mesma depois da descida do Espírito Santo. Os discípulos amedrontados, afinal mataram Jesus crucificado há poucos dias atrás, no contexto de Atos 2. Os camaradas estavam com medo. Pô, se mataram o meu mestre, se eu aqui sair pregando sobre ele, o que vai acontecer comigo? Se mataram o grandão, eu sou fichinha. Mas revestidos do Espírito de Deus, os amedrontados recebem um espírito de ousadia e pregam o evangelho a tempo e a fora de tempo. Revestido do Espírito de Deus, o paralítico que chega na porta do templo, 3 horas da tarde, recebe a seguinte frase: eu não tenho nem prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que você tem? Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico de 40 anos, que estavam lá prostrados, se coloca de pé, começa a saltar, entra no templo, porque uma pessoa revestida do Espírito Santo de Deus, ela flui com autoridade. A vida dela não é a mesma, a história do mundo não foi a mesma, a história da humanidade nunca foi a mesma depois da descida do Espírito Santo. E a boa notícia é que a minha e a sua história pode se tornar e nunca mais ser a mesma quando o Espírito de Deus te envolver de uma tal forma. E esse é o anseio do meu coração para a minha vida, querido, para o meu ministério, para essa casa, para a sua vida. O anseio do meu coração é: Senhor, me envolva de uma forma que não importa, tudo aquilo que eu vivi no passado eu sou grato, mas eu sei que o Senhor pode me levar muito mais além, na intimidade, na busca, nas revelações do Teu Espírito, para viver de fato o cristianismo. Esse é o anseio do meu coração, e eu creio que Ele faz isso. Ele pode fazer isso quando você estiver lá na sua casa, no seu devocional. O vento impetuoso pode entrar lá dentro do seu quarto de forma imprevisível, meu irmão, e te encher do Espírito de Deus. Um homem chamado Charles Finney, do século XIX, um dos grandes avivalistas. Ele é conhecido como grande avivalista, mas antes ele era um advogado, um camarada que era um profissional liberal. E um dia ele, incomodado, falando: eu preciso buscar mais de Deus. A biografia, lê depois a biografia dele. Ele entra num bosque e fala: eu vou só sair daqui depois que eu ser revestido desse poder de Deus. E o Espírito de Deus tomou a vida daquele homem. Ele foi orando, buscando a Deus. A sede do coração dele, o anseio da alma dele. O Senhor responde: porque buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes como? De todo o coração. O Senhor responde. Aquele homem envolvido pelo poder de Deus de uma tal forma, e um advogado começa a pregar no horário do almoço, numa cidade. Ele começa a falar do evangelho, e na sua biografia disse: mais de 500.000 pessoas, mais do que uma Valadares inteira, se renderam ao Senhor Jesus, através de um homem profissional liberal, mas revestido do Espírito Santo. As pessoas se quebrantavam só dele olhar. É quando Moisés, você lembra de Moisés que desceu do monte, revestido da presença de Deus? Moisés era um camarada que era funcionário do sogro dele, gente. Porque às vezes a gente pensa de Moisés, a gente pensa em um cara assim, sei lá, um semi-anjo, um anjo, um cara diferente. É um cara igual eu e você. Ele trabalhava para o sogro dele. O Josué, a gente pensa no Escarorô, a rotação da terra parou. Ele era um guerreiro, cara. Talvez se ele fosse hoje, ele seria um policial militar, civil do exército, porém cheio do Espírito, buscava o Espírito de Deus. Não importa a função, está dando para entender, irmãos? Amém? Você e eu podemos vivermos muito mais além do que nós estamos imaginando. Quanto mais comunhão você tiver com o Espírito Santo, mais do mover do Espírito acontecerá na sua vida. Quanto mais comunhão você tiver com o Espírito Santo, mais do seu mover acontecerá na sua vida. Guarde isso. Falar que o Espírito de Deus é como água viva, e o próprio texto já se interpreta, onde o evangelista João, quando Jesus fala de água viva, já falei, está falando a respeito do Espírito.
é entender que o Espírito Santo gera vida em nós. Diga comigo, o Espírito Santo gera vida em mim. Porque não é qualquer água que está falando de água viva, não está falando de água poluída, de água fétida, de água parada, de água salobra, sei lá. Não, está falando de um tipo de água, que é a água viva. Saber que o Espírito de Deus se assemelha à água viva, é entender que o Espírito de Deus, ele gera vida em nós. Preste atenção, não é possível haver vida onde não existe água. Não é possível haver vida aonde não existe água. Pensa num lugar sem água. Vamos supor que Valadares vai parar de chover. Os rios secarem, a sua torneira não sai mais água, sua caixa d'água zero. A gente já teve uma experiência assim, aqui, algo meio distante do que eu vou falar, mas imagine isso. Sem água. O que vai acontecer com as árvores? Vão continuar gerando fruta ou fruto? Sim ou não? Não, elas vão morrer. E os animais? Vão fazer o quê? E nós? Vamos morrer. Onde não existe água, não há vida. Não há vida. A água, ela é indispensável para saciar a sede e gerar saúde e vida em nós. Tanto que o nosso corpo é composto de aproximadamente de 70% a 75% de água. E você precisa beber água só hoje. E aí só domingo que vem que você vai beber água de novo? Quem aqui só tomou água hoje, só vai tomar água que domingo que vem? Será que você não está fazendo isso? Será que você não está tomando água só aos domingos? Está minando a sua vida. A gente precisa colocar aí, né, segundo os estudiosos, a medicina, lógico que cada organismo tem uma necessidade X de água, mas pelo menos uma média de 3 litros de água por dia. A gente podia transformar isso em horas, né, com Deus. Tempo com Deus. Ou seja, irmãos, nós não receberemos vida se não estivermos o tempo todo saciando a nossa sede com essa água que é a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Se eu não beber água todos os dias, se eu não orar sem cessar, não é que eu vou ficar o dia inteiro aqui na torre de oração, né, cara? Oh, aleluia, Jesus, não. É o tempo todo conectado com o céu. Faço a minha devocional. Eu estou na rua, eu estou orando, eu faço essa caminhada de oração. Às vezes eu estou caminhando, deixo a Lu, às vezes ali no consultório, e venho caminhando na igreja. Onde eu passo, é uma oportunidade que eu tenho de orar. Eu passo pelo Hospital São Lucas, e aí eu oro pelos médicos, pelos enfermeiros, eu oro pelas pessoas que estão internadas, as famílias. Começa a me vir na mente essas coisas. Isso é você orar o tempo todo. É você orar sem cessar, é você estar conectado com o céu. A gente não vai conseguir viver uma vida de realmente plenitude se a gente não beber dessa água viva que é o Espírito Santo de Deus, porque somente Ele pode gerar vida em nós. Vamos beber dessa água todo dia? Todas as manhãs, é muito bom, sabia? Se acordar pela manhã e tomar aquele copo de água. Seu organismo passou a noite toda, precisa ser hidratado. Passou a noite toda lá dormindo, eliminando a água. Precisa ser hidratado. Faça isso nas manhãs. Beba da água. Beba da água todas as manhãs. Sua alma vai ser nutrida, hidratada, fortalecida. A vida vai fluir em você. Porque o Espírito de Deus é como água viva. Saber que o Espírito de Deus é como água viva, é saber que o Espírito sacia a sede da nossa alma. Imagina você fazer um crossfit, um funcional, uma academia, que você cansou muito, aí você vai lá e fala, vou matar minha sede bebendo um copo de Coca-Cola. Venenão, hein? Vai matar a sede? Além de não matar a sua sede, vai enganar a sua sede, ainda vai trazer prejuízo, sim ou não, para o seu organismo, sim ou não, gente?
Sim. Porque somente a água viva, ou seja, essa água que sacia a sede, é que deve ser ingerida. Então dizer que o Espírito Santo é como água viva, é dizer que a presença dele na nossa vida é o que realmente tem poder de saciar a nossa sede. O que realmente tem poder de saciar a sede da nossa alma é a presença do Espírito de Deus. Os prazeres, entre aspas, me permite usar a expressão, são como Coca-Cola de um coração de uma alma sedenta. Engana, você acha geladinha, acha que está nutrindo, está destruindo o seu ser, a sua alma. Os prazeres do mundo, os bens materiais, por maiores que tenham os seus benefícios, não podem saciar a sede da sua alma. A prostituição, a promiscuidade, por mais que talvez você está achando que sacia a sua sede, não. Somente a presença do Espírito Santo de Deus pode saciar a sede da sua alma. Então por que você está tentando saciar a sede da sua alma em lugares aonde não te oferece água viva? Onde te oferece água poluída, água gaseificada, qualquer tipo de água? Por que você está procurando nisso? Somente Ele é a água viva que vai hidratar a sua alma, saciar o seu ser. Beba dessa água todos os dias. Saber que o Espírito de Deus é como água viva, é entender que o Espírito de Deus nos livra dos males desse mundo. Irmãos, por falta de água, a pessoa bebe pouca água, ela vai ter alguma complicação no organismo, via de regra, sim ou não? Sim. Pode ter problema renal? Sim. Pode ter infecções? Sim. A água, ela nos blinda de termos problemas ou de sermos contagiados por muitos males, males que podem nos levar à morte. Ou seja, quando eu vou nutrir a minha alma com a água da vida que é o Espírito Santo, os males desse mundo não vão adoecer a minha alma. Muitas lutas a gente enfrenta, e quantas lutas às vezes adoecem o nosso coração. Por quê? Porque nós não estamos cheios da água viva. Muitas lutas às vezes geram mágoa no nosso coração, porque a gente está hidratando pouco na presença de Deus. Muitas mágoas abrigam lugar, abrigam na nossa alma, no nosso coração, muitos males, porque a gente não está bebendo da água viva, porque a água, ela nos ajuda a blindar o organismo de infecções e males. Por exemplo, o Estevão, a Bíblia coloca como característica que o Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria. E aí esse homem que é cheio dessa água, está nutrido, está bebendo muita dessa água. Deixa eu beber um pouquinho. Quando acusam ele injustamente, a ponto de jogar em pedra, imagina alguém, um grupo de pessoas, você está pregando o evangelho, você está fazendo alguma coisa boa, e um grupo de pessoas se reúne e começa a jogar pedra, tijolo na sua cabeça, pedra na sua cabeça. Você olha para essas pessoas e fala o quê? Jesus te abençoe. A gente não tem paciência nem no trânsito. Aí Estevão olha para os seus inimigos, ou para as pessoas que estavam tacando pedra nele, e fala: Jesus, não lhes impute tal pecado, porque um coração nutrido, hidratado pela água viva que é o Espírito Santo, ela não sofre essas infecções de males, de rancores na sua alma. É como Paulo e Silas foi preso injustamente, apanhou mesmo, literalmente, numa praça pública, foi exposto ao ridículo diante da sociedade, mas à meia-noite ele está infectado pelo ódio das pessoas? Não, à meia-noite, Paulo e Silas estão cantando e orando ao Senhor, porque eles estão fluindo daquilo que eles são cheios, do Espírito Santo de Deus. Ou seja, às vezes muitos males estão abrigando no lugar no nosso coração, porque está faltando a gente beber um pouco mais dessa água viva.
um pouco mais. Aí eu fico chateado com uma palavra aqui, fulano faz isso, eu bloqueio ele, Beltrano falou aquilo comigo, eu viro as costas. Eu sempre estou com o coração sensível a esses males do mundo, a ódio, a rancor, a raiva, porque está faltando o Espírito Santo. O meu temperamento é assim mesmo, o meu temperamento, porque não está sendo cheio, nutrido pelo Espírito Santo. Porque quando a gente hidrata o nosso organismo, a gente blinda ele dessas coisas, desses males. Saber que o Espírito Santo é como água viva, é saber que ele nos conduz à frutificação, ou seja, além de gerar vida em nós, além de saciar a sede da nossa alma, além de nos livrar dos males desse mundo, o Espírito Santo nos conduz à frutificação. Porque aonde a água nutre, onde a água passa naquela árvore, ela vai gerar frutos. Ao cheiro das águas brotará, como diz Jó 14:7, diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer ao pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Assim, meu irmão, é a nossa vida. Quem é cheio do Espírito Santo, quem se hidrata dessa água viva todos os dias, vai gerar fruto, vai gerar fruto. E se talvez você entrou aqui nessa noite e está como uma árvore ferida, talvez você diz: pastor, eu não gero mais fruto, meu coração está adoecido. Meu irmão, fica tranquilo, está tudo bem, você está no lugar certo. Ao cheiro da água você vai brotar novamente, o rio de água viva vai fluir do seu interior. Eu quero declarar isso a partir dessa noite. O Senhor vai te encher de tal forma que você vai transbordar na vida das pessoas por onde você passar. Vai voltar a dar fruto, você recebe. Diga para a pessoa que está do seu lado: você vai voltar a dar fruto. Eu falo com ele: você vai dar fruto em abundância. Você vai dar fruto em abundância, porque o Espírito Santo de Deus, essa água, nos conduz à frutificação. Diga comigo: rios de água viva fluirão no meu interior. Espírito de Deus é como água viva. Para a gente poder caminhar para o encerramento, o Espírito de Deus se revela como um selo. Efésios 1:13, é lindo ler esse texto, porque ele diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Paulo está dizendo na carta de Efésios: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aí no mesmo livro, na carta de Efésios, capítulo 4, verso 30, Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Saber que o Espírito de Deus é como selo significa o quê? Selo significa, ou melhor dizendo, selo fala de propriedade. Aleluia. Selo fala de quê, irmãos? Propriedade. Um gado, cadê os fazendeiros? Todo mundo recebe aí. Então um gado chega lá na fazenda, o que o dono faz? Sela, marca. O que ele está dizendo? Esse gado é? Pronto, é meu. É meu e ponto final. Os escravos do passado eram marcados pelos seus donos, porque o selo fala de propriedade. Aí Paulo escreve sobre selo para a igreja de Éfeso. Por quê? Porque lá era uma cidade portuária. Preste atenção nisso e receba isso no seu coração. Lá era uma cidade portuária. Os navios vinham e descarregavam lá madeiras. As madeiras eram descarregadas na cidade de Éfeso. Os donos e os funcionários chegavam lá, que tinham comprado a madeira. A primeira coisa que eles faziam era o quê? Selava. Gostou do efeito? Pois não. Selava. Não vou poder fazer de novo. Selava. O que eles estavam dizendo? Essa madeira é minha, essa madeira me pertence, essa madeira eu comprei, essa madeira ninguém pode tocar. Se alguém chegasse lá e olhasse para aquela madeira e visse aquele selo, aquela marca, o que isso significava? Olha, essa madeira que tem dono, ninguém pode tocar. Nós, quando recebemos do Espírito Santo e somos cheios dele, nós somos marcados, nós somos selados por ele. O diabo não pode nos tocar, ninguém pode nos tocar. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, que a Bíblia diz que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, glória, e você não será atingido, porque o
o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardarem ao seu respeito. Ele vai dar essa ordem. Você é protegido, você é propriedade exclusiva do Senhor. Mal algum chegará à tua tenda, porque você tem a marca do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você pode glorificar a Deus e celebrar por esse presente, pode aplaudir a Ele como um gesto de gratidão, porque você, meu irmão, isso é privilégio, é selado, é marcado pelo Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque Ele te formou. Desde o ventre da sua mãe você foi tecido por Ele. Você foi criado por Ele, você foi criado para Ele. Inclusive Ele pagou, e não foi um preço barato, foi um alto preço, um preço de sangue. Não tem dinheiro nenhum que pode comprar a sua salvação, a não ser o sangue carmesim, o sangue poderoso de Jesus. E você foi comprado por Ele. O diabo não pode te tocar. Não tem obra de macumbaria, de feitiçaria, não tem nada contra o seu casamento, contra a vida dos seus filhos. Se tem a presença do Espírito Santo de Deus, você é selado e ponto final. O Senhor vai te revestir do poder do alto, querido. O Senhor vai te levantar como um discípulo, não como um crente de banco qualquer, não. Vai te levantar como um discípulo cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Chega de viver na superficialidade. Eu quero ser cheio. Quantos querem ser cheios do Espírito? Quem quer se mover no Espírito, ser guiado pelo Espírito, ser envolvido pelos dons do Espírito, dar o fruto do Espírito, se envolver no poder do Espírito, eu quero. Ele vem e te sela, Ele vem e te nutre a alma, Ele sacia a tua sede, Ele se torna como um ar indispensável para a sua vida. Essa é a presença do Espírito de Deus. Não adianta você se enganar achando que vai ter um 2020 extraordinário sem a plenitude do Espírito, sem a presença dEle, sem estar em comunhão com Ele todos os dias, porque a presença dEle é indispensável. E eu finalizo, querido, dizendo que o Espírito de Deus que está nessa casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vem e se revela como um vento, que vem e se revela como um selo, que vem e se revela como uma pomba comunicando paz, que vem e se derrama sobre nós dessa água viva. Esse Espírito Santo, Ele se revela como um fogo. E não são poucas vezes que Deus se revela na palavra dEle como um fogo. Entender que o Espírito de Deus se revela como um fogo é algo poderoso, é algo que deve encher a nossa alma de expectativa. Olha só o que o reverendo Hernandes diz em um dos seus livros: multidões estão indo para o fogo do inferno, porque a igreja e os discípulos de Jesus perderam o fogo do Espírito. Quando o fogo de Deus cai sobre a igreja, multidões são salvas do fogo do inferno. Irmãos, não são poucas as vezes que Deus se revela na figura de um fogo. Permita-me citar algumas e você receba isso no seu espírito. Ele apareceu a Moisés lá no Monte Horebe, numa chama de fogo no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Êxodo 3:2. Em Êxodo 3:22, Deus conduz o povo de Israel para o deserto 40 anos, nas noites escuras que tinham e tenebrosas, através de uma coluna de fogo. Deus desceu em Êxodo 19:18 sobre o Sinai, e o povo viu o Sinai sendo revestido de fogo. Êxodo 24:17 nos diz que o aspecto da glória do Senhor era como fogo. Deuteronômio 4:12 diz que mais uma vez no Sinai, Deus fala com Moisés, e fala com Moisés no meio do fogo. É a forma de Deus fazer. Em 1 Reis 18:38, o Senhor responde a oração de Elias, melhor dizendo, descendo sobre o altar que o povo tinha colocado para Baal, consumindo a água do holocausto através de fogo. Fogo desceu do céu. Eliseu, mais tarde o sucessor de Elias, foi protegido dos exércitos sírios por carros e cavalos de fogo. No altar, em Levítico 6:9 nos diz que o fogo ardia continuamente no altar, que era o símbolo da presença de Deus. Em 2 Crônicas 7:1 nos diz que quando Salomão acabou de orar, a glória de Deus envolveu o templo de Salomão e o fogo desceu do céu. Hebreus 12:29 nos diz que o nosso Deus, Ele é fogo. Daniel 7:9 nos diz que o seu trono é como fogo. Jeremias 23:29 nos diz
que a sua palavra é fogo. Cantares 8:6 nos diz que o seu amor é fogo. Mateus 3:11 nos diz que Jesus batiza com fogo. Atos 2:3 nos diz que o Espírito de Deus desceu em Pentecoste com línguas como de fogo, e ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Por isso a gente precisa, a partir de hoje, ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E a minha oração é essa: que esse fogo do Espírito venha reavivar a sua vida espiritual. Esse fogo do Espírito venha reavivar o teu ministério. Esse fogo do Espírito venha reavivar os dons que o Senhor já lhe concedeu. Vai acontecer, meu irmão, vai acontecer. Deus prometeu que vai te usar, e Ele vai te usar, e a Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Você pode exaltar uma vez mais e aplaudir e glorificar ao Deus que derrama sobre nós da tua presença. Esse fogo do Espírito vai trazer luz sobre o seu coração. Aonde você, meu irmão, colocar ali os pés, você é revestido pelo fogo, as trevas vão ter que sair. Se estiver dentro da sua casa, vai ter que sair. Se for num ambiente de trabalho, vai ter que sair. Porque quem é revestido pelo fogo do Espírito, esse fogo ele traz luz, o fogo ilumina. Mas esse fogo, além de iluminar, esse fogo faz o quê? Purifica o ouro. As impurezas não permanecem aonde o Espírito de Deus está. Afinal, o Espírito de Deus, ele é santo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão, o pecado não vai encontrar ninho, não vai fazer ninho, melhor dizendo, na sua vida. Esses pecados escondidos, não deixa aqui. Esses pecados de estimação, isso não vai gerar ninho na sua alma, porque o fogo do Espírito, a presença de Deus, vai queimar essas concupiscências, vai queimar esses prazeres do mundo. É o fogo do Espírito, porque o fogo do Espírito traz luz, o fogo do Espírito purifica, o fogo do Espírito aquece. Eu não sei como você começou o ano de 2020. Eu não sei a sua expectativa em Deus como está. Eu não sei como anda a seu relacionamento com Deus. Mas uma coisa eu sei, que o Espírito de Deus, que é como fogo, está aqui para aquecer o seu coração. Talvez quantas vezes você já veio no culto e ficou assim: nossa, vai lá, fulano está glorificando, o Beltrano recebe isso, vive aquilo, eu não sinto nada, eu não percebo nada, eu não tenho experiências com Deus. Chega, meu irmão, se o seu coração tem sede da presença dEle, o Senhor vai aquecer o seu coração a partir de hoje. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. O seu coração vai queimar, vai queimar. O seu coração vai queimar em Deus. A primeira coisa que você vai lembrar quando acordar pela manhã é de buscar a face dele, porque você vai queimar em Deus, e toda frieza não vai mais abrigar na sua alma e no seu coração. Ah, eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia. Não, o Senhor vai aquecer o seu coração para a glória do nome dele, porque o fogo do Espírito ilumina, purifica, aquece e o quê? E o quê? O que é isso? Tem que falar para a pessoa que está do seu lado: cuidado, cuidado comigo, porque o fogo do Espírito vai te envolver de uma tal forma que as pessoas que te cercam vão ser contagiadas, aquecidas, vão ser tomadas pela presença de Deus, vão se dobrar diante do Senhor. Aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Pedro recebe, aleluia, recebe o Espírito de Deus, vento com fogo, e aquele fogo não fica parado nele, aquele fogo alcança 3.000 pessoas. Quando o fogo do Espírito Santo vem sobre nós, ou seja, através da água da vida, também não importa, vai fluir. Deus não faz em nós para morrer em nós, Ele faz em nós para transbordar além de nós. E é isso que vai acontecer na sua casa. Eu não sei se tem gente evangélico lá, se tem pessoas para se converter, se tem pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça, mas você está lá, querido, isso basta. Deus vai fluir através da sua vida, e toda a sua casa vai ser incendiada pela presença de Deus. Eu fui um dos primeiros a converter lá em casa, pela graça e misericórdia de Deus, eu e meu irmão mais velho. Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Cada semana, cada ano, Deus me dá um presente de batizar um parente meu, onde não tinha ninguém ainda que conhecia a Cristo. E sabe o que isso vai acontecer na sua vida? Deus vai te tomar de uma tal forma, busca Ele como você nunca buscou, e você vai viver o que você nunca viveu. Deus vai te tomar de uma tal forma, meu irmão, que as pessoas que te cercarem vão reconhecer, e só Jesus Cristo
descrição, Senhor. Você vai ver pessoas passando pelas águas, vai sim. Você vai ver pessoas que estavam no mundo. Eu quero declarar nesse altar, testemunhando, e Jesus mudou a vida deles, porque Ele te chamou nesse mundo para que o nome dele seja glorificado. Você vai fluir em Deus, você vai fluir na presença de Deus, você vai fluir no poder do Espírito. E eu quero declarar: Espírito Santo de Deus,